Vou gravar aqui. Compartilhar. Ó, então a gente está falando isso aqui, desse processo de adesão. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá, gente? Vocês vão me perguntando aí. Então, as bactérias elas têm que fazer primeiro essa adesão. Então, quem adere são essas bactérias pioneiras que elas vão ter aquele mecanismo de adesão como algumas fímbrias, tá? Algumas proteínas de adesão para conseguir colonizar. Aí, uma vez, gente, que essas bactérias conseguem aderir, agora, deixa eu colocar o marca texto aqui. Agora que a gente já tem bactérias que conseguiu aderir, que são essas bactérias pioneiras que a gente fala, agora é o próximo passo para esse biofilme ir embora, continuar o processo. Então, repara, ó, aqui a gente tem ó, essas células planctônicas. Planctônicas, gente, são essas bactérias que estão na nossa mucosa. Elas estão soltas, elas estão livres, de vida livre. Tá? Uma vez que eles têm esse mecanismo de adesão, eles começam a se aderir, fazer, que são essas bactérias pioneiras. Esse é o primeiro processo de adesão. Repara, gente, que aqui na figurinha diz que é adesão reversível. Essa adesão reversível é importante por quê? Porque, vamos lá, você acabou de se alimentar, você acabou de comer, formou esses micro-organismos aí, essa adesão inicial. Se você logo vai escovar dente, passar um fio dental, esses micro-organismos ainda está muito, a adesão ainda é muito fraca, digamos assim, tá? Então, nesse mecanismo, ele consegue se dissolver sem problema nenhum. Por isso essa questão de escovar os dentes, por isso essa questão do cuidado, né, que a gente tem que ter assim que a gente se alimenta. Então, no momento então, que a gente tem essas bactérias aqui, gente, o que acontece? Outras bactérias planctônicas, elas conseguem reconhecer essas bactérias que já estão aderidas. Às vezes, as bactérias que tem na sua boca, elas não conseguem aderir ao seu dente, tá? Lá na gengiva ou seu próprio dente. Mas elas conseguem se ligar às bactérias que já estão aderidas. Então, nesse processo, a gente começa a ter a adesão entre essas bactérias. Então, uma bactéria que já está aderida aqui, ela vai simplesmente uma ligando a outra. Elas vão formando o que a gente chama de microcolônias, que são esses agregados, são agregados de bactérias, de micro-organismos. Uma só vai se ligando à outra. Tá? Nesse momento, ainda é uma adesão reversível, ainda é fraca. Tá? Um processo de escovação, de higienização, pode remover essas bactérias, ainda que é tudo muito tranquilo. Tá? E aí, repara o seguinte, ó, o que acontece? Lembra que eu falei que depende muito dos micro-organismos, da nossa alimentação, né? Quais são os principais micro-organismos que a gente tem na boca? E aí a gente acaba falando muito de streptococcus. Tem várias espécies de streptococcus, gente, várias, inúmeras. Só que tem umazinha que chama muita atenção, que é a Streptococcus mutans. Tá? Essa bonita aqui, ó, Streptococcus mutans, ela faz também esse processo, ela consegue aderir, tá, à nossa hidroxiapatita lá no nosso dente. E o que ela faz, gente? No momento que ela consegue aderir, ela libera uma enzima chamada glicosiltransferases. E essas glicosiltransferases faz com que a adesão dela seja muito mais forte, que ela consiga aderir com mais firmeza essa película. Por que eu tô falando dela agora? Porque Streptococcus mutans é uma bactéria de alta virulência, tá? É uma bactéria extremamente relacionada, diretamente relacionada com o processo de cárie. Por quê? Porque ela é uma bactéria acidogênica. Ela é uma bactéria que gosta de viver num ambiente ácido e ela é extremamente virulenta, diferente de outras bactérias de Streptococcus parasangues, Streptococcus sanguíneos. Essas Streptococcus aqui, gente, elas vivem, residem naturalmente na nossa boca. Só que elas são muito menos virulentas do que Streptococcus mutans. Hoje em dia existem pessoas que fazem pesquisa em todas as áreas, né? E aí, nessa pesquisa do biofilme oral, gente, biofilme oral é tão pesquisado, não sei se vocês sabem disso, que tem um grupo de pesquisa que tenta trabalhar com uma vacina, olha isso, tá, gente? Contra Streptococcus mutans.
tá? Por quê? Exatamente contra essa espécie aqui. Porque essa daqui já viu que ela está diretamente relacionada com a cárie, com a formação da cárie. Diferente de outras espécies de streptococcus que não estão envolvidas com a formação de cárie. Então, assim, como o biofilme é um mecanismo natural, normal, que vai acontecer mesmo, se pode acontecer com bactérias que não causam a cárie, beleza? Então, já tem estudos hoje em dia com alguns tipos de vacina ligando diretamente a esses Streptococcus mutans, fazendo o quê? Com que ela não produza essa enzima, glicosiltransferase, para que ela não consiga aderir firmemente, tá? Então, para quem gosta dessa área, tá? É uma áreazinha mais aí, só um pouco de informação para vocês, tá? E aí, gente, beleza. No momento, então, que uma bactéria vai aderindo à outra, agora a gente troca de estágio. Então, o estágio de adesão passa para o segundo estágio agora, que é o estágio de maturação. O que é o estágio de maturação? No momento que uma bactéria adere à outra, tá? Então, tanto uma ligando do lado da outra, como uma por cima da outra, agora você tem várias espécies se agregando, se coagregando. O que é uma coagregação, gente? Coagregação, anota aí, cadê aqui, ó? Bactéria se coagrega. O que é coagregação? São espécies diferentes que vão se unindo. Espécies de bactérias diferentes, espécies de micro-organismos diferentes. Então, por exemplo, uma vez que essas bactérias já estão aderidas, essas bactérias que são colonizadoras, são as pioneiras, uma vez que elas já estão aderidas, agora pode acontecer a coagregação. O que é a coagregação? Então, você vai ter o aumento da estrutura desse biofilme, a maturação desse biofilme por diferentes micro-organismos. Pode ser fungos, pode ser bactérias, pode ter vírus, tá? Quais são as principais bactérias que vão agora agregar, coagregar as bactérias pioneiras? A gente tem essas aqui, ó. Fusobacterium nucleatum, o treponema, Tanarella, essa aqui de nome difícil, tá? São várias bactérias que agora elas vão coagregar. Ou seja, você já tem aquelas pioneiras, as colonizadoras, que já conseguiram aderir e liberar a matriz. Agora você tem bactérias que se ligam a essas bactérias colonizadoras. Isso é a etapa de maturação. O nome disso é coagregação. Ok? Beleza? Então, ó, na fase inicial do biofilme, tá vendo? A gente tem um mecanismo de coagregação, que são bactérias, micro-organismos diferentes que começam a se ligar. Então, repara, ó, Streptococcus sanguíneos, que são pioneiros, e outras espécies de bactérias, como a Actinomyces, por exemplo, ela pode simplesmente coagregar, se ligar a essas bactérias, tá? Então, ué, gente, sumiu o trem aqui de novo para mim. Voltou. Voltou aqui para mim. Tá. E aí eles vão se ligando, podendo fazer esse processo de maturação, de coagregação. E aí, gente, repare esse seguinte aqui, é que você tem o dente do indivíduo, né? Você tem as partículas que estão aderindo, então aderiu, ó, colonização bacteriana, estão lá. Aí, de repente, gente, começa o processo de coagregação. Repara que tá tudo coloridinho aqui, ó. São várias bactérias que vão agregando. E aí, quando você tem um biofilme maduro, né, aquele biofilme onde várias bactérias, vários micro-organismos já coagregaram, já foi só crescendo aquilo, a gente começa agora um estágio de coadesão. O que é coadesão? Coadesão são essas bactérias que uma vai de mesma espécie, tá, gente? Elas vão se ligando umas às outras. Então, por exemplo, a coadesão ela acontece o tempo inteiro. Tá? Que é quando você tem uma bactéria que pode ser pioneira ou no processo de maturação, uma bactéria vai se ligando a outra, de mesma espécie. Isso é coadesão. São bactérias de mesma espécie que vão se ligando. Nesse processo, você pode também uma coagregação, que são o quê? Micro-organismos diferentes daquelas bactérias colonizadoras que vão se ligando uma entre a outra. Alguém ficou com dúvida em coagregação e coadesão? São dois mecanismos diferentes. Alguém tem dúvida nisso? Não? Tranquilo? Então tá. Então, olha essa figura aqui. Essa figura. Coadesão, fazendo favor, de novo? Coadesão é quando você tem a ligação entre os mesmos micro-organismos. Então, por exemplo, você tem Streptococcus mutans na sua boca. No momento em que um Streptococcus mutans se liga lá no seu dente, por exemplo, na superfície,
Você agora pode, então ele conseguiu aderir. Agora você pode ter mais estreptococcus se ligando tanto no seu dente, quanto fazendo a coadesão a essa bactéria. Então, quando eu falo de coadesão, é ligação entre as mesmas espécies de bactérias, uma bactéria se ligando à outra. E quando eu falo de coagregação, é ligação entre micro-organismos diferentes. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, olha essa figura aqui, como é que ela resume tudo isso aqui, ó. Então, você tem a superfície dentária, principalmente hidroxiapatita, né, que a gente tem ali. Tem a dissorção de proteínas e glucoproteínas salivares, por causa da sua saliva, né? E aí começa, então, junto com esses micro-organismos e essas proteínas e glicoproteínas, absorvem na película do seu dente. Então, nesse momento ali, você vai ter aqueles micro-organismos que conseguem fazer inicialmente a coadesão, ou seja, aqueles micro-organismos iguais, semelhantes, que conseguem se ligar à película do seu dente. Nesse momento, você passa a ter agora também a coagregação, que são micro-organismos diferentes que conseguem aderir já àqueles micro-organismos que já estão aderidos. Então, esses micro-organismos não aderem ao seu dente, mas conseguem aderir àquelas bactérias que já estão aderidas. Tá? Então, coagregação e coadesão. Então, a gente tem aqui, ó, os micro-organismos iniciais, que são esses colonizadores, esses pioneiros. Aí eles começam a se organizar. Uma vez que eles se organizam, a diversidade bacteriana só vai aumentando. Por quê? Porque eles vão se reproduzindo, eles vão se multiplicando. Os micro-organismos transferem nutrientes um para o outro. Então, aqueles que estão mais na parte superior para aqueles mais na parte inferior, eles vão transportando, que a gente chama de micro-organismos ponte, tá vendo? Para dentro do seu, para todo o biofilme dental. Aqui você vai ter uma fase de crescimento exponencial, visto que você tem nutriente, você tem micro-organismos, eles só vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Aí a gente tem os micro-organismos colonizadores tardios, que são mais da superfície, são mais os externos. E aí, gente, como qualquer ciclo de vida de qualquer bactéria, eles entram numa fase estacionária. Já não tem tanto nutriente assim mais, já não tem tanto oxigênio. E aí, gente, esses micro-organismos dentro do seu biofilme, eles podem ser transportados para outro local. Então, por exemplo, você começou a formação de um biofilme de um lado. Esses micro-organismos que estão aqui já foram tão bem colonizados que eles podem ser transportados, eles podem ser dispersos pela sua boca. Ou pode ter o processo de higienização e retirada desses micro-organismos, como pode ter a dispersão deles ao longo da sua boca. Ok, gente? Conseguiram entender bem essas interações microbianas aqui? Então, repara, ó, que ele tem tudo uma sequência, ó, repara os tracinhos. Então, ele vem seguindo esse percurso aqui, ó, vem aqui, vem para cá, e vem para cá, ó. Ele vem seguindo esse percurso todo, até que tem o processo de higienização, que pode eliminar eles em qualquer fase daqui, como pode simplesmente ter uma dispersão desse biofilme, desses micro-organismos pela sua boca inteira. Tá? Aqui, ó, é só mais uma figurinha que tenta mostrar essa superfície dentária. Ó, repara bem. Então, aqui você tem os seus dentes. Aqui embaixo são aqueles colonizadores iniciais, que são aqueles que conseguem aderir ali na hidroxiapatita, no seu dente. Depois, seus micro-organismos ponte, que são aqueles que ficam que tem esse processo de coagregação, né, com esses micro-organismos. E tem os tardios, que ficam mais lá em cima. Então, ó, peraí que alguém perguntou alguma coisa aqui. Sim, todos os grupos podem atuar em conjunto sempre. O que a gente sempre tem que entender inicialmente é que esses iniciais, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque esses micro-organismos, alguns, né, que tem na sua boca, eles não conseguem aderir. Então, se você não tem esses colonizadores iniciais, mesmo que tenha os outros micro-organismos, eles não conseguem aderir. Então, aí a gente tem um problema. Mas uma vez que esses micro-organismos conseguem aderir, de resto agora vai embora. Então, todos os grupos, eles atuam em conjunto. Só que precisa daqueles de maior adesão para colonizar no dente. Entendeu, Enzo? Foi? Show. Então tá. Ó, aí aqui eu coloquei para vocês, ó, inicialmente, tudo no início, a gente, depois isso tudo muda. Na região supragengival, então nesse comecinho aqui, ó, observam microcolônias
perpendiculares, com predomínio de cocos gram-positivos, é o que a gente mais encontra. Depois de uma semana, você vai ter um monte de microcolônia, então o processo é muito rápido. Depois, gente, você pode substituir, tá vendo, ó, os gram-positivos por um predomínio de bactérias filamentosas. Então, aí já não fica mais gram-positiva, vai diminuindo. E no final, você pode ter muito mais gram-negativo do que gram-positivo. Tudo bem? Aqui tem um exemplo de alguns micro-organismos, ó, Streptococcus, que são as mais comuns, que são essas azulzinhas aqui mais claras, que são geralmente os micro-organismos colonizadores. Depois tem Venoleia, tá vendo aqui, ó? Actinomys, treponemas. Treponema, ó, repara que ele é ponte quase tardio. Fusobacterium, ele é muito característico, essas bactérias aqui, como bactérias que fazem a coagregação, tá? Que se ligam, eles não conseguem se ligar ao seu dente jamais. Tá? Então, eles precisam de outros micro-organismos para conseguir se ligar. Então, todos eles juntos formam um biofilme. Todos eles juntos. É um conjunto de micro-organismos formando esse biofilme. E aí, o mais interessante, gente, é que esses micro-organismos, eles podem se desprender, tá vendo? Do biofilme. E isso, eles vão colonizar outro local com mais nutriente. Quanto mais nutriente, pode possibilitar mais o seu crescimento. E aí só vai multiplicando esse biofilme na sua boca. Então, repara que os estágios, ó. Então, adesão inicial, adesão mais firme, tá vendo? Ó? Depois tem os mecanismos de coagregação. E, por fim, que esse biofilme já está todo maduro, todo bonitinho, tem a dispersão. Porque aqui já tem muito micro-organismo, quase não tem nutriente mais. Então, alguns, eles se liberam e vão para outros locais da sua boca para iniciar o processo. Show? Tá? E aí, gente, falando um pouquinho da matriz que esses micro-organismos eles produzem, qualquer micro-organismo que está ali na sua boca, formando esse biofilme, eles liberam uma matriz. O constituinte dessa matriz é principalmente polissacarídeo, lembra que é um carboidrato, tá? Então, a bactéria, ela produz isso. Por isso, gente, que as bactérias, elas requerem tanto carboidrato assim, porque elas se alimentam do seu carboidrato para gerar o polissacarídeo para elas, que aí forma essa matriz. Essa matriz de EPS, que é esse exopolissacarídeo, né, que ela libera esse polissacarídeo, qual que é a função dele? Ó, manter a integridade do biofilme. Tá? Então, ele previne desidratação, ele previne um ataque contra o antimicrobiano, ele previne, gente, um mundo de problemas. É como se fosse uma casa protegendo essas bactérias aqui de uma morte. Tá? Então, tá vendo? Ó, quanto mais elas estão aderindo, mais polissacarídeo, mais matriz elas produzem. Essa matriz simplesmente, gente, olha que beleza, protege essas bactérias aqui. É uma casinha. Tá? Vai proteger sempre elas ali. E aí o mais interessante, gente, é isso que eu queria passar para vocês, ó, tá? Com parte de microbiologia, eu tinha que passar isso para vocês. Como integrantes da microbiota residente, todas as espécies de micro-organismos que estão na nossa boca, elas deveriam viver em harmonia com a gente, não causar doenças. Porque se você reparar, se eu volto aqui nessa figurinha, gente, lembra? Uma hora que aqui está lotado de micro-organismos, esses micro-organismos aqui, eles tendem a fazer o quê? Se espalhar pela sua boca. Então, ele vai se nutrindo e aí não te causaria uma doença. Qual que é a grande questão, gente? São micro-organismos e lembra que quando elas têm um ambiente propício para elas, elas podem desenvolver uma patologia, elas podem desenvolver uma doença. Então, por isso, essa questão de uma boa escovação, de uma boa alimentação, porque se você faz uma boa escovação, você vai retirando esses micro-organismos e aí você evita uma mudança de pH, uma mudança na característica da sua boca, evitando uma doença. Então, quando você faz um teste desse para ver como é que é a composição, né, como é que está a placa, é comum você encontrar esses micro-organismos. Isso é natural, gente, porque eles convivem ali no seu organismo. Eles só vão te causar uma doença se trocar o equilíbrio. E como que troca esse equilíbrio? Uma mudança de alimentação, excesso de açúcar, principalmente sacarose, que é o açúcar branco de mesa, tá? Principalmente esse aí. Quando você não se alimenta de muitas fibras, as fibras, elas são essenciais para ajudar nesse processo. Por quê, gente? Porque as fibras, elas não liberam carboidrato tão simples assim pra gente.
tá? Estresse, uma mudança no nosso organismo, tá? Isso tudo, infelizmente, pode ser um potencial para esses micro-organismos agora ser causadores de doença. É por isso que para algumas pessoas aquele biofilme, aquela placa, rapidamente ela volta e para outras pessoas demora. Então, por exemplo, você tem um paciente que ele vai lá no seu consultório e toda vez que você vai lá dentro, ele está lotado de placa, lotado, lotado, lotado. E tem outro que ele vai com a mesma frequência, mas não tem tanta assim. O que muda? É exatamente a qualidade desse paciente, o tipo de alimentação, o estresse, a característica, sabe, salivar desse paciente. Isso tudo condiciona a um aumento ou não desse biofilme bucal. Ok? Isso daí, gente. Então, ó, eu coloquei, ó, se houver alterações desse microambiente, então, né, a manutenção de um pH ácido por longos períodos, tá? Acúmulo de biofilme subgengival, podendo causar uma doença periodontal, tá vendo? Coloquei aqui, ó, aqueles que são produtores de ácido são os acidogênicos e aqueles que toleram ácido acidúricos. Então, deixei aqui para vocês, para quando vocês forem lendo, relembrar esses conceitos, tá? Aí, ó, que aí entra na parte de vocês, se esse paciente seu não tem uma higienização adequada, é claro que esse biofilme vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais forte, causando uma doença nesse seu paciente, tá? Se por acaso esse biofilme ele permanece por poucas semanas ali sem ter uma higienização, vai começar a acontecer um processo inflamatório, por quê? Porque são micro-organismos. Você tem um sistema de defesa no seu corpo. Esse sistema de defesa vai encontrar esses micro-organismos e vai causar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório inicial é chamado de gengivite. Tá? Lembra que it é inflamação da gengiva, porque aqui você tem essa placa bacteriana, você tem, né, então esse biofilme aqui, que não está sendo removido, que não está sendo retirado, não está tendo uma boa higienização. Então, o seu sistema imunológico vai até aquele local e causa um processo inflamatório, que é a gengivite. Se mesmo assim, isso aqui, gente, uma boa higienização, com uma boa escovação, isso aqui é tudo eliminado, porque essa inflamação está acontecendo porque tem micro-organismos ali. Você já tem o seu sistema imunológico que está indo lá para tentar eliminar esses micro-organismos. Mas a higienização, que é uma parte física, a retirada física, acabou o problema. Agora, se por um acaso esse quadro inflamatório ele vai aumentando, quanto maior a penetração desses micro-organismos lá na sua mucosa, aí você pode ter uma resposta inflamatória muito mais agressiva. Aí, nesse caso, você pode ter um problema de periodontite. Tá? Que vai ser uma inflamação nesses tecidos de suporte ao dente. Então, aí pode estar na gengiva, no osso, no ligamento, que aí você vai ter um processo inflamatório muito mais intenso. Lembrando que os micro-organismos que são causadores da gengivite são diferentes dos micro-organismos causadores da periodontite. Por quê? Porque na gengivite você tem micro-organismos mais externos. Então, eles têm características diferentes daqueles que causam a periodontite. Tá? Então, são micro-organismos diferentes. Quanto mais colonizadores, quanto mais a fundo eles vão entrando, mais diferentes são essas características entre eles. Tá? Show, gente? Ok? Aí aqui, ó, qual que é a vantagem para essas bactérias eles viverem em biofilmes? Por que as bactérias, então, vivem? Porque eles têm um monte de vantagens, tá? É só a gente pensar. Olha o tanto de bactéria aqui, gente. Todo mundo preso naquele polissacarídeo. Então, eles vão ter resistência passiva aos antimicrobianos, então eles podem ter uma cooperação metabólica, um vai sempre ajudando o outro, sistema de sinalização, tem mais, ó, maior disponibilidade de nutrientes, porque um vai passando para o outro, tá? Eles têm também sinalização célula a célula. Gente, quando a gente fala de biofilme, o negócio é tão bem feito, é tão bem sinalizado, tão bem trabalhado, que biofilmes eles são extremamente estudados. Como que essas bactérias, mesmo não sendo de mesma espécie, eles conseguem viver, sabe, tão bem um com o outro. Tá? É uma coisa assim, fora da realidade, esses mecanismos. Aqui eu dei um exemplo de 3 grupos fazendo biofilme, não quer dizer que sempre são esses, mas são só exemplos. Então, por exemplo, ó, grupo 1, associada à mucosa bucal, tá vendo? Ó? A gengiva ali,
que a gente vai ter basicamente Streptococcus. Lembra que esse SPT, gente, qualquer espécie, tá? Qualquer espécie desses Streptococcus aqui, eles são aquelas espécies iniciais, que são as pioneiras. Então, primeiro a gente vai ter eles, vai ter o processo ali, tá vendo? Que eles vão estar sempre um ligando com o outro, que é a coadesão entre eles. Depois a gente tem o grupo 2. O grupo 2, a gente já tem bactérias, micro-organismos ligados à orofaringe, às tonsilas lá atrás, dorso da língua, saliva. Aqui a gente tem outras bactérias, Veivonella, tá vendo? Neisseria. Esses daqui, são micro-organismos que são aqueles mais ponte, que eles não conseguem aderir diretamente lá no seu dente, eles precisam se ligar nesses estreptococcus. E depois a gente tem um grupo 3, que são esses micro-organismos que se associam ao biofilme. Então, precisam dessas bactérias aqui, esses micro-organismos aqui, para conseguir se aderir. Tá? É uma coisa fenomenal a interação entre eles. E aí, a gente está terminando o biofilme, tá? Já vou falar de cárie com vocês. E aí, uma coisa extremamente interessante, gente. Vocês já ouviram essa palavra aqui, quorum sense. Já ouviram falar nessa palavra? Quorum sense, gente, se você joga na internet, o que tem de artigo, o que tem de dado falando sobre isso? O que é o quorum sense? Todas as bactérias, todos os micro-organismos que estão presentes no biofilme, eles estabelecem uma comunicação. Eles são capazes de liberar substâncias químicas e essas substâncias, elas sinalizam para micro-organismos em outros locais sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos supor que você está com um biofilme bem instalado ali na sua boca. E aí, aquele paciente agora começa a tomar um determinado antimicrobiano. Não sei se vocês sabem, a própria saliva tem propriedades antimicrobianas. Não sei se vocês sabem disso. Olha que coisa interessante. A própria saliva, que ajuda na formação do biofilme, também tem antimicrobianos. É uma coisa assim, incrível. Mas o que acontece? Esses antimicrobianos, eles estão diretamente relacionados a bactérias que são mais patogênicas, como Streptococcus mutans, por exemplo. Tá? Então, o que é esse quorum sense? Aquele paciente está tomando determinado antimicrobiano ou a própria saliva que tem esses antimicrobianos aí. Quando você tem um biofilme muito bem instalado, esses micro-organismos, eles são capazes de perceber esses antimicrobianos, como é que é o mecanismo de ação desses antimicrobianos, e essas bactérias liberam moléculas químicas sinalizadoras, fofoqueiras. Elas avisam a todas as bactérias, todos os micro-organismos que estão presentes naquele biofilme, para quê? Para se preparar, para não deixar com que aquele antimicrobiano, faça um determinado efeito, tenha uma reação. Então, assim, é uma coisa interessante. É claro que o caso de bactérias, de micro-organismos, vão morrer, claro. Mas quando tem essa sinalização, essa cascata de sinalização, acontece que muitos micro-organismos conseguem se proteger. Porque pensa comigo, gente. Você tem determinados grupos de micro-organismos que eles são sensíveis a esse antimicrobiano. E aí começa uma sinalização falando que tipo de antimicrobiano está sendo disponível. E aí esses micro-organismos que são sensíveis, eles ficam mais afastados. Enquanto aqueles que são resistentes, que podem ser até espécies diferentes, eles ficam mais à frente, como se fosse um campo de batalha, eles ficam mais à frente. No momento em que esses antimicrobianos chegam até eles, tem uma barreira de micro-organismos que são resistentes. E aí não vai acontecer nada. Ou é claro que vai acontecer, mas muito menos. Não vai acontecer a nível de matar tudo. Por isso, gente, que a questão do biofilme, o ideal é que a gente sempre tenha uma escovação eficiente. Porque uma vez esse biofilme muito bem aderido, é isso que a Poliane colocou aqui, ela colocou aqui para mim, essa sinalização só ocorre em biofilmes maduros, principalmente. Por quê? Porque quando eles estão ainda muito inicial, no estágio muito inicial, você não tem uma gama diferenciada de micro-organismos. Então, vai acontecer o quorum sense? Vai. Mas é muito mais eficiente com eles maduros. Então, você consegue proteger muito mais. Por isso, gente, que às vezes uma placa dental madura, né, de muito mais tempo, ela só consegue ser retirada com o dentista, com o cirurgião dentista. Porque você em casa já não vai conseguir retirar mais, porque aquilo já conseguiu ser muito bem fixado. Tá? Então, essa questão de ter um biofilme maduro, isso é muito importante. E para ter um biofilme maduro, é ter esses micro-organismos. Quanto mais micro-organismos eu tenho, quanto menor a minha escovação, a minha limpeza, mais micro-organismos, maior o meu biofilme. Quanto mais biofilme,
mais quorum sense, mais sinalização acontece, e aí um vai protegendo o outro cada vez mais. Entendeu? É assim, é interessante demais, né, a gente pensar, porque a gente pensa às vezes que esses micro-organismos, a única coisa que eles fazem é tentar retirar nutrientes e se reproduzir, se multiplicar. Mas quando a gente estuda o biofilme, a gente entende que é uma colônia, eles vivem em colônia, eles conseguem um e vai protegendo o outro, e aí o negócio vai indo, né? Uma coisa sensacional, né, gente? Aí aqui, ó, tá vendo? Algumas moléculas, né? Essas indutoras, tá vendo? Elas funcionam comunicando diferentes espécies entre diferentes espécies. Então, tá vendo aqui, ó, uma flora comensal, tá vendo? Ó, eles têm uma determinada lesão e aí eles são comunicados. E quando você tem um quorum sense, evita com que esses micro-organismos sejam danificados. Outra coisa que eu mostro aqui, às vezes você tem uma flora de um determinado biofilme bacteriano, onde tem bactérias que, se por acaso uma bactéria patogênica chegar aqui, pode matar algumas bactérias. Dependendo da sinalização que elas mandarem, determinadas bactérias não conseguem colonizar, conseguem evitar, né, para que não tenha problemas. Então, a comunicação entre as células, ela acontece, é essencial. Isso é chamado de quorum sense, que é o processo de sinalização entre essas bactérias, entre esses micro-organismos. Ok, galera? Alguém ficou com dúvida? Aqui? Aí agora a gente entra em cárie. De fato, aí a gente vai entrar em cárie. Só que tá faltando pouco para acabar. Então, deixa eu